A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu pensei que eu seria a primeira hoje, né? Estava toda feliz ontem que eu olhei no boletim. Eu seria a primeira. Eu falei, oba, vou vir antes do pastor Carlos. Porque se eu vier depois dele, o negócio vai ficar estreito para o meu lado. Você perdeu o boletim. Eu sabia que você tinha cometido um equívoco, né? Aí vem o pastor Carlos na minha frente, vem a Karina, depois vem o Alisson. Fala, glória a Jesus, o negócio ficou estreito para o meu lado. Ficou difícil, hein? Aleluias, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa manhã, muito feliz mesmo. Fiz um esforço tremendo para estar aqui, corri muito ontem na parte da manhã com o meu trabalho, mas Deus nos deu essa oportunidade. Eu quero agradecer a pastora Helena Raquel por essa preciosa oportunidade, pela confiança. Alguém me disse um dia desse que ela deve confiar muito em você, né? Para mandar você no lugar dela, ela deve confiar muito em você. Eu olhei para a pessoa e falei, confia. Eu quero agradecer muito, porque ela tem sido uma motivadora, uma incentivadora, né, para que eu esteja aqui falando com vocês nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo. Na segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios. No capítulo de número 5. Eu só quero ler um versículo com vocês. Versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Vamos repetir todos juntos? Porque andamos por fé e não por vista. Diga graças a Deus e se assente. Aleluia, glória a Deus. Esse texto foi o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração para estarmos compartilhando com vocês nessa manhã. É uma palavra que falou muito ao meu coração. E sem dizer que o apóstolo Paulo é, depois de Jesus, o meu personagem bíblico favorito, né? Pastora Helena Raquel disse que gostaria de ter, né, um gabinete com o apóstolo Paulo, ter uma conversa com ele. Eu também gostaria, porque tem muitas coisas que eu gostaria de conversar com ele. E quem sabe, né, num futuro bem próximo, teremos essa oportunidade. Porque eu creio que Jesus já está voltando e nós poderemos conversar com Paulo lá no céu. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo escreve essa segunda epístola aos Coríntios durante a sua terceira viagem missionária. Ele está na Macedônia e ele escreve essa carta. E ele faz uma revelação dentro dessa carta, muito interessante, porque o apóstolo Paulo vai expor as suas fraquezas, as suas limitações humanas. E a gente percebe que muita gente não tem coragem de expor as suas limitações. Às vezes se coloca numa postura de forte, de que pode, né, de que não está acontecendo nada com ele, mas o apóstolo Paulo, ele é de uma simplicidade tão grande, que ele escreve essa carta, do começo ao fim, falando sobre o sofrimento, sobre as suas aflições, ele fala das suas lutas, ele abre o seu coração para a igreja de Corinto, e fala de todas as suas dores, as dores mais profundas que ele estava passando ou que ele já havia passado, e sobre as suas grandes experiências, porque todo aquele que está na presença de Deus, aquele que anda na presença de Deus, que serve ao Senhor, sofre, mas também tem grandes experiências com o Senhor, porque o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos tratando através dos nossos sofrimentos na presença dEle. Deserto nos ensina, vale nos ensina, embates nos ensinam,
nós sempre saímos com uma lição, com um aprendizado de uma grande luta, de um grande problema, de uma grande dificuldade. E o apóstolo Paulo vai expor isso, porque ele enfrentou situações difíceis. E ele narra isso no primeiro capítulo, no verso de número 8, ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Entenda que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta e vai dizer: a vida do cristão não é uma vida só de tranquilidades, a vida do cristão não é uma vida só de conquista, a vida do cristão também há sofrimento, na vida do cristão também há dores, na vida do cristão também há lutas, na vida do cristão há muitas provações. E é interessante que do começo ao fim dessa epístola ele vai ressaltar isso, que na nossa vida cristã, nós somos envolvidos por sofrimentos. Mas eu acho lindo isso, que ele vai dizer que aquele que sofre com Cristo, também é consolado por Cristo. Você passa pela prova, mas você não passa sozinho. Você passa pela luta, mas você não passa sozinho, porque Cristo está com você. Você está sofrendo com Cristo, mas você será consolado por Cristo. Você está sendo humilhado com Cristo, mas você será exaltado por Cristo. O problema é que nós queremos a exaltação e esquecemos que vem o processo anterior, né? Anterior à exaltação vem a humilhação. Mas a gente quer pular essa etapa. Nós queremos logo a conquista. Nós não queremos o processo, a trajetória para se chegar à conquista. Porque nessa trajetória, nesse processo até alcançar a vitória, é um processo de dor, é um processo de sofrimento, é um processo de aflição. É por isso que a gente quer pular etapas. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: a nossa vida é cheia de aflições. E ele está dizendo: eu não quero que vocês ignorem o que nós passamos. E eu vim dizer para você nessa manhã que tem muita gente que às vezes ignora o que a gente está passando. Faz pouco caso da luta que nós estamos enfrentando. Não faça pouco caso da luta que o seu irmão está enfrentando. Deixa eu dizer para você uma coisa: ele chegou num nível que ele perdeu a própria esperança da própria vida, porque ele sente que a morte estava à porta. Ele estava prestes a morrer. Só que ele entende que ele não estava nisso sozinho. Cristo estava com ele. Ele estava sofrendo por causa de Cristo. De Cristo. De Cristo. De Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. E muitos de nós já temos chegado à sentença de morte. A sentença de morte é uma situação que não tem saída. A sentença de morte é um problema que você não tem jeito, não tem solução para ele. O apóstolo Paulo sente isso na pele, como talvez você esteja sentindo. Ele vivenciou isso na pele, como talvez você esteja vivenciando. De você estar sendo sentenciado à morte. De alguém estar dizendo: ó, não tem mais jeito para isso. Não tem mais solução para isso. Daniel foi jogado na cova dos leões, sentenciado à morte. Mas ele não estava sozinho. Ele sofria, mas sofria com o seu Deus. Ele sofria por causa do seu Deus. Ele foi lançado na cova dos leões, mas só que naquela noite, naquele dia, o leão teve que passar fome, porque ele não estava indo sozinho. Ele estava indo com o seu Deus. Ele estava junto com o seu Deus. E o apóstolo Paulo entende isso, que eu não passo sozinho. O crente fiel, o crente obediente, não está livre de provação.
provação não significa vida irregular diante da presença de Deus. Ah, mas você não é crente? Ah, mas você não é fiel? Ah, mas você não faz a obra de Deus e você está enfrentando isso. Daniel era fiel. Daniel era crente de verdade. Mas ele foi lançado na cova dos leões. Ele passou por essa provação. Ele passou por esse sofrimento. Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus estava com ele. E assim como estava com ele, está comigo. Assim como estava com ele, está com você. Quem está olhando de fora diz, lançou na cova dos leões, amanhã a gente não vai recolher nada, nem farelo. Alguém está olhando e está pensando, nessa situação não tem mais jeito para ela, é o fim. É só a derrota. Vão ter que juntar os cacos dela com a pá e a vassoura, porque não vai sobrar nada. Isso é alguém que anda por vista. Meu Deus! É alguém que vive por vista. Mas Daniel não vivia por vista, Daniel vivia por fé. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Tem gente pensando que vai juntar os cacos, mas está enganado, porque vai ver você levantando, andando, caminhando, adorando, saltando. Ei, porque Deus é com você. Aleluia! Oh, glória! Eu sei. Eu sei que às vezes a gente sente que as forças foram embora. A gente sente assim. E o apóstolo Paulo sente isso. Que as forças estão indo embora. Mas ele entende também que teve um propósito em todo o sofrimento que ele passou em Éfeso. Todas as provações que ele passou. Por Cristo, por pregar a palavra, por amor a Cristo. Ele entende isso. Que ele entende que nesse processo de sofrimento, olha o que ele fala, 2 Coríntios no capítulo 1, no verso 9, ele diz, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Alguém sentenciou a morte, mas você serve a um Deus que ressuscita os mortos. Aleluia, ele fala isso, ele expressa isso de uma forma tão tremenda. É quase morte. É quase, mas não é a morte. É quase morte. Alguém apostou que já estava morto, mas é só quase morte. É quase. Porque ele tem poder de que, se ainda venha a morrer de fato, trazer a vida novamente. Ressuscitar novamente. Quando Paulo expressa isso, ele está dizendo, isso que eu passei, todo o sofrimento, é para quebrar a minha autoconfiança. Meu Deus! É para quebrar a minha autoconfiança, porque em algumas situações nós nos achamos autossuficientes. Eu resolvo, eu faço. Aí vem a luta, vem o sofrimento, aí Deus abate a sua autoconfiança e faz você ver que você precisa estar confiado nele. Você precisa estar confiado nele. Nele. Só nele. Confiar só nele. Ele aprende isso. Porque nesse contexto que nós lemos, a impressão que ele tinha é que era o fim. Que a situação estava tão crítica que ele sentia que ele não tinha mais forças. Que as forças dele estavam se esvaindo. Quando ele passou por essa situação, ele teve a sensação de que toda dificuldade, ou melhor, tudo aquilo que ele havia passado, tudo que ele tinha acontecido, era para que ao invés dele confiasse nele, ele confiasse só em Deus.
ao invés de confiar nele, ele confiasse só em Deus. Esses dias eu estava meditando e estava pensando que às vezes diante de algumas situações, de alguns embates na nossa vida, diante de alguns gigantes, diante de algumas lutas que nós enfrentamos, nós olhamos para a circunstância, olhamos para o gigante que está diante de nós e fazemos uma comparação dele conosco. Eu olho para o gigante, para a luta que eu estou enfrentando, para o problema que eu estou enfrentando e faço uma comparação comigo mesmo. E quando eu faço essa comparação, ela é desastrosa. Porque de fato o gigante é gigante. E de fato eu sou pequena e não tenho poder para nada. Mas quando eu olho para o gigante, olho para o tamanho do problema, e ao invés de compará-lo a mim, eu comparo com Deus, eu vejo que ele é desse tamanhozinho. Tem 3 metros de altura, mas para o meu Deus é desse tamanhozinho. É igual um mosquitinho, quando Deus quiser ele esmaga, quando Deus quiser ele derruba, quando Deus quiser ele abate, porque ele tem poder, eu não tenho não, mas ele tem. É ele quem cuida da minha vida. E essa tendência que nós temos de confiarmos em nós mesmos. Queremos confiar em nós mesmos. Mas eu prefiro confiar no Senhor. Eu prefiro esperar no Senhor. Eu prefiro apresentar ao Senhor todos os meus embates, todas as minhas lutas, todos os meus sofrimentos. Eu prefiro confiar no Senhor. Paulo sabia disso. Paulo sabia que o corpo físico dele já estava se deteriorando, que ele já estava se sentindo fraco. O corpo físico dele estava já sendo abalado pela questão do tempo. O tempo vai passando e você sabe que você vai envelhecendo. Paulo sabia disso. Eu não tenho mais força no braço, eu não tenho mais forças nas pernas. Paulo sabia que as pernas estavam trêmulas, mas Paulo também sabia que o espírito não estava. Paulo sabia que o físico dele estava sendo abalado pelo tempo, deteriorado pelo tempo, mas o espírito não, o espírito se mantinha forte. O espírito se mantinha forte. O corpo físico estava sendo corrompido, mas o espírito não. O corpo físico tinha rugas, mas o espírito não. O corpo físico tinha dores, mas o espírito não. O espírito não. O espírito não. Porque o espírito permanecia forte. O espírito permanecia forte. Paulo está escrevendo essa carta e eu vejo ela como um desabafo. Eu entendo ela como uma expressão de fragilidade humana. Paulo está dizendo: eu sou igual a vocês, eu passo por fraquezas como vocês, eu passo por sofrimentos como vocês, eu passo por dores como vocês, mas em Cristo eu venço. Em Cristo eu venço. Com Cristo eu venço. Você está passando por sofrimento, por dores, mas em Cristo você vence. Com Cristo você vence. Parece até que você não tem mais força física, mas o espírito está forte. Você está sendo alimentado, você está sendo renovado, você está sendo restaurado. Aleluia, o físico vai sair o mesmo daqui, mas o espírito vai sair daqui mais forte. Vai sair daqui mais forte. Mais forte. Mais forte. Romanos capítulo 8, verso 24, ele diz: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos,
com paciência esperamos. Ele está falando da esperança, ele está falando da fé. Paulo está dizendo, fisicamente, eu não vejo mais condições, mas eu espero. Fisicamente, braço, perna, mão, eu não tenho mais condições, mas eu estou esperando. Eu estou esperando o quê? O que ninguém pode ver. Porque o que alguém pode ver é o meu corpo envelhecido, mas o que ninguém pode ver é um espírito forte que habita em mim. Humanamente eu não tenho condições, mas eu estou esperando no impossível, esperando naquilo que ninguém vê. Eu estou esperando nele, eu estou aguardando nele. E é assim que nós devemos viver, esperando nele, aguardando nele. Alguém olha e diz, não tem condições, mas eu estou esperando nele. Aleluia! Você quer isso, mas não dá para você. Mas eu estou esperando nele. Por quê? Porque eu estou vendo aquilo que ninguém vê. Eu estou aguardando o invisível acontecer na minha vida. Isso é fé. Isso é fé. Hebreus está falando que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Isso é fé. É fé. Eu não vejo, mas eu espero. Eu espero. Eu não vejo, mas eu sei que vai chegar. Isso é uma coisa muito interessante. É muito tremendo, é muito maravilhoso. É você crer naquilo que ninguém está vendo. Moisés manda 12 espiar a terra prometida. 12. Isso me chamou muita atenção uns dias atrás. 12. Vão lá, vocês vão espiar a terra, vocês vão averiguar a terra, vão ver se a terra é boa mesmo, vão ver como são os moradores daquela terra, vão ver como são as cidades daquela terra, vão ver se existem árvores, como é a plantação, como são os frutos daquela terra, vocês vão ver. E volta os 12, volta 12 que foi ver debaixo de quê, gente? Ver debaixo de uma promessa. Foram ver debaixo de uma promessa. Volta aos 12. 10 começa. A terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas tem gigante. Aí vai Josué, vai Caleb e diz, subamos e possuamos. Subamos e possuamos, porque ela é nossa. Nós temos uma promessa, ela é nossa. Mas tem gigante. Mas nós temos uma promessa? Mas tem gigante. Mas nós temos Deus do nosso lado? Ah, mas tem gigante. Mas Ele já nos garantiu a promessa. Ele já nos garantiu a vitória. Ah, mas tem enfermidade. Mas tem uma promessa de cura. Tem uma promessa de cura. Ah, mas o casamento acabou. Mas tem uma promessa de restauração. Aleluia! E eu vou pelo que ninguém vê. Que eu vou pela fé. Ninguém entende, porque quem anda por vista só vê a circunstância, o natural. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu estou indo pela fé. E eu vou dizendo dentro de mim, tem jeito. Tem jeito, tem jeito. Aí eu olho, caramba. Ainda bem que Josué teve Caleb. E ainda bem que Caleb teve Josué. Que coisa triste é você ter do seu lado pessoas que andam só por vista. Você chega e fala, olha, a situação está crítica, a coisa está feia. O que você acha? Tem mais jeito não. Isso é quem anda por vista. De fato, se eu fosse você, eu largava de mão. Porque não tem mais jeito. Mas quem anda por fé junto com você vai dizer, vamos subir, vamos possuir. Vamos orar mais um pouco, vamos buscar mais um pouco, porque só está faltando um pouquinho, só um pouquinho para o milagre acontecer, só um pouquinho para a resposta chegar, só um pouquinho. Então eu vou dar um conselho para você, anda colado com quem anda por fé e não por vista. Se você não tem fé, não cola comigo não, porque eu creio.
Se você não tem fé, não cola comigo, porque eu creio. Eu creio que Deus reverte quadros. Eu creio que Deus faz milagre. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus restaura. Eu creio que Deus transforma situações. Eu creio. Se você não crê, não anda comigo. Porque eu ando por fé e não por vista. Aleluia! E não por vista. E não por vista. Quem acredita na promessa. Quem acredita na promessa sobe. Quem acredita na promessa não recua. Quem acredita na promessa avança. Quem acredita na promessa não desiste. Não desiste. Paulo andava por fé. Ele sabia. E a visão de Paulo era uma visão tremenda. Porque Paulo, ele não enxergava como muitos enxergam. Porque ele reconhecia que todo o sofrimento que ele estava passando, toda a luta que ele estava passando era por Cristo. E que se ele não recebesse, se ele não alcançasse uma recompensa que ele receberia lá no céu, ele teria já preparado para ele uma recompensa no céu. Paulo, ele não andava pelo que ele via, mas ele andava pela fé. E a visão de Paulo é uma visão muito ampliada. A gente sempre fala da visão da águia, é uma visão tremenda. Ela consegue ver a presa dela a uns 80 metros, se eu não me engano. É isso? De distância, uma distância muito grande. Mas eu admiro muito a visão do coelho. Porque a visão do coelho é uma visão panorâmica. A visão do coelho é uma visão de 360 graus. O coelho ele consegue enxergar na frente, dos lados e atrás. A visão dele é panorâmica. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê uma visão panorâmica. Para a gente poder ver e enxergar tudo que está ao nosso redor. Todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O apóstolo Paulo teve a visão dele ampliada. Ele tinha uma visão ampliada. E eu preciso ter uma visão ampliada. Preciso que a minha visão seja ampliada. Porque ele conseguia enxergar o que ninguém enxergava. Porque no meio da luta, no meio da tribulação, no meio do sofrimento, ele via uma porta aberta. Ele sabia que não seria fácil, mas que seria uma porta de bênção, uma porta de vitória. Às vezes Deus nos coloca diante de portas e nós achamos, vai ser maravilhoso. Mas nem todas as portas que Deus coloca diante de nós são fáceis de passar por ela. Algumas são difíceis. Meu Deus! Mas essa dificuldade é só um processo que Deus está fazendo você passar. Para daqui a pouquinho você ver os frutos que você vai colher. Aleluias, ao passar por essa porta que Ele vai abrir diante de você. Paulo é tremendo. Paulo é um visionário. Era de fato um homem que tinha muita fé. E eu preciso ter essa visão de entender que sempre à minha frente está o Senhor. Sempre à minha frente está o Senhor. O Senhor está à minha frente. Eu posso enfrentar lutas, eu posso enfrentar problemas, mas o Senhor está à minha frente. 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 Espírito da verdade. À minha frente.
à minha frente. À minha frente. Davi foi enfrentar o gigante. Todos aqueles que estavam sendo afrontados, todo o exército de Israel estava sendo afrontado pelo gigante, só conseguia enxergar o gigante. Só conseguia ver o gigante diante deles. Mas Davi não. Eu vejo Deus. Meu Deus! Mas você não tem experiência, mas eu vejo Deus. Eu posso não ter experiência humana, mas eu tenho experiência com Deus. Ele estava comigo quando eu matei o leão, ele estava comigo quando eu matei o urso, eu tenho experiência com ele. E eu não vou lá para pelejar na minha força, eu vou pelejar com ele na força dele, do Senhor. É na força dele que eu vou pelejar. Diante desse gigante, você não vai pelejar na sua força. Você vai pelejar na força dele. Eu creio nessa palavra. Quando todo mundo disser para você, é grande demais para você, você diz, eu não estou indo na minha força. Eu estou indo na força dele. E na força dele eu venço, na força dele eu conquisto. Na força dele eu avanço. É na força dele. É na força dele. A minha fé precisa ser avivada. Eu preciso aprender a olhar para as circunstâncias e dizer, eu estou andando por fé e não por vista. Isso é só uma fase, mas vai passar. Isso é só um momento, mas vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Eu estava pensando que o apóstolo Paulo, o pastor Carlos estava falando sobre diploma, eu achei tão interessante isso. Que a gente às vezes quer ter tanto conhecimento. De fato o conhecimento é bom. Ter tanto estudo, de fato o estudo faz bem. Mas a gente precisa ter mais fé. Ter mais fé. Aí eu olho para a vida do apóstolo Paulo. Quando você puxa o currículo dele lá na internet, vamos puxar o currículo vitae do apóstolo Paulo. O que ele fez? Sofreu. O que ele fez? Foi preso. O que ele fez? Foi açoitado. O que ele fez? Foi perseguido. O que ele fez? Foi humilhado. Está lá no currículo dele, mas esse currículo ninguém quer. Todo mundo quer o currículo vencedor, doutor em não sei o quê, né? Bacharel em não sei o quê. Não estou falando nada contra isso não, gente. Maravilha. Eu quero chegar lá também. Um dia eu tenho esse sonho, a vó Helena está orando por mim. E Deus responde a oração da vó Helena, eu vou chegar lá. Tem gente que consegue com 60, com 70, né, irmão Cleiton? Fazer uma faculdade. Ainda não cheguei aos 50, está pertinho, mas ainda não cheguei. Então dá tempo. Mas eu quero que no meu currículo tenha sofrimento, dores. Mas no resumo do meu currículo e do currículo do apóstolo Paulo, ele venceu. Combateu o bom combate. Acabou a carreira e guardou a fé. O resumo do meu currículo de vida precisa ser combater o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. A fé. A fé. E antes de qualquer DR, o título mais nobre que o apóstolo Paulo teve foi o de servo. Ele disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aprenda comigo, ele está dizendo. Aprenda comigo,
porque eu aprendi com Ele. Aprenda comigo, porque eu aprendi com Ele. Aprenda comigo, eu estou sofrendo, mas eu aprendi a sofrer com Ele, porque Ele também sofreu. Aprenda comigo, eu estou sendo humilhado, mas eu aprendi com Ele, Ele também foi humilhado. Aprenda comigo, eu estou sendo rejeitado, mas eu aprendi com Ele, Ele também foi rejeitado. E se eu tiver que morrer, isso já sou eu parafraseando, né? É a palavra da Celi, o apóstolo Paulo dizendo, e se eu tiver que morrer, eu estou seguindo os passos dele, porque ele morreu. Morreu por amor. Morreu em defesa da fé. Mas eu preciso guardar a minha fé. Eu preciso aprender a ser servo, como Paulo foi. Porque ele aprendeu com Cristo. E ser servo, é o que eu preciso desejar para a minha vida como crente. Servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Ser servo não é muito fácil. Ser servo vai te proporcionar dores. Ser servo vai te proporcionar sofrimentos. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Mas você me garante que alguém vai reconhecer? Não garanto nada para você. Se ninguém aqui te reconhecer, Ele reconhece. Se ninguém vê, Ele está vendo. Ande por fé, nós andamos por fé e não por vista. Eu ando por fé e não por vista. Eu sei que o meu Deus pode. Eu sei que eu posso sair daqui hoje com uma bênção. Eu sei que eu posso sair daqui com um milagre, porque eu ando por fé. Ainda que as circunstâncias ao meu redor digam que não. Ainda que tudo aponte para o não. Eu ando por fé, porque eu estou esperando nele. Eu estou aguardando nele. É Ele que me garante, eu confio nele. Quero convidar você só para cantar um pedacinho de uma canção comigo. Se você puder ficar de pé. De fato, eu não sei o que você está passando. De fato, eu não sei quais são os embates, as lutas que você tem enfrentado. Mas Ele sabe. E Ele sabe. E nessa manhã, Ele renova a sua fé. Ele renova a sua fé, Ele amplia a sua visão. E você vai começar a ver o que ninguém vê. E você vai continuar esperando naquilo que ninguém vê. Quem anda por vista deixa de viver bênçãos que Deus já preparou para ele e ele nem sabe. Mas porque está andando por vista não vai vivenciar. Não vai apalpar, não vai tocar. Não vai abraçar. Eu quero convidar você que precisa que a sua fé seja renovada nessa manhã, a vir aqui na frente. Você que precisa aprender a andar mais por fé e não por vista. A acreditar que ainda que a circunstância aponte para o negativo, Deus está dizendo, é positivo, é positivo. É positivo, é positivo. Pedro fala, Senhor, quando Jesus vai encontrar com os discípulos em alto mar, e Pedro fala, Jesus se identifica e Pedro fala, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo.
A circunstância era afundar, a circunstância era não ir devido à impossibilidade da água. Mas Pedro vai sobre uma palavra de Jesus, vem. E com fé ele foi. E a palavra que Jesus libera para você nessa manhã é vem. Vem, com fé. Que você não vai submergir. Você vai andar. Você vai andar lá. Você vai andar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos. Ele abre as portas, ele trabalha, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluias. Com muito louvor. Senhor, os teus filhos estão no teu altar nessa manhã, esse início de tarde. A tua palavra diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Mas às vezes, Senhor, as lutas são tão grandes, os sofrimentos são tão profundos, que às vezes nos sentimos sem forças para o embate, sem forças para a peleja. Sustenta os braços dos teus servos. Fortalece os pés, Senhor, dos teus filhos. Acrescenta a fé ao coração. Renova o espírito, Senhor. Que nessa manhã os teus servos possam se sentir, Senhor, renovados, restaurados. Que o teu Espírito Santo que nos capacita, capacite os teus servos, Senhor. Eu sei que tem gigante, eu sei que tem muralha, eu sei, Senhor, que tem inimigos, eu sei, mas o Senhor é maior, e é o Senhor que vai na frente dos teus filhos. É o Senhor que vai na frente dos teus filhos. Ajuda os teus servos, amplia a visão de cada um, Senhor. Porque falta muito pouco, eu creio. Falta muito pouco para a vitória, eu creio. Falta muito pouco para cantar o hino da vitória. Falta muito pouco, eu creio. Faz, Senhor, faz, Senhor. Faz pelos teus servos aquilo que ninguém mais pode fazer. Honra a fé dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se levanta, se levanta. Se levanta. Deus vai na frente, quebrando as correntes. Ordena aos anjos. Ele abre as portas.